Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e nosso encontro no programa Mitologar. Estamos falando sobre mitologia japonesa e hoje nós vamos falar de Jizo Bodhisattva, ou o protetor das crianças e viajantes no budismo. Bem, no budismo japonês, diversas figuras sagradas são veneradas e seguidas por fiéis. Entre elas, Jizo Bodhisattva. Se destaca particularmente por ser considerado um protetor especial das crianças e viajantes. Jizo também é conhecido como Kshitigarbha. É uma figura venerada no budismo Mahayana, particularmente no Japão, onde é conhecido como Jizo Bosatsu. O nome Jizo significa terra matriz, uma referência a seu papel enquanto ser de profunda compaixão que escolhe permanecer na Terra até que todos os seres alcancem a iluminação. Jizo é frequentemente retratado como um monge viajante, carregando um bastão que ajuda a abrir o caminho e uma joia que ilumina a escuridão, simbolizando a luz da sabedoria. Como protetor das crianças, esta veneração particularmente das almas das crianças que morreram antes dos seus pais. Acredita-se que essas crianças estão presas no rio Sai no Kavara, um mundo do budismo japonês onde as almas das crianças devem empilhar pedras para atingir o paraíso. Jizo ajuda essas crianças permitindo-lhes a passagem para o próximo mundo. Esta é uma das razões pelas quais que as estátuas de Jizo são frequentemente encontradas nos cemitérios japoneses, vestidos com pequenas túnicas de crianças e cercadas por brinquedos e outros itens de infância. Jizo como guardião dos viajantes, tanto os físicos quanto os espirituais. No passado, os viajantes e peregrinos colocavam pequenas estátuas de Jizo ao longo dos caminhos e encruzilhadas como uma forma de obter proteção em sua jornada. Hoje, esta prática ainda é comum em algumas partes do Japão. Já no nível espiritual, Jizo protege os seres humanos enquanto eles percorrem o caminho da vida para a morte e além dela. Quanto às suas representações na cultura japonesa. Estátuas de pedras de Jizo podem ser encontradas por todo o Japão, desde templos e cemitérios até locais de beleza natural, onde são colocadas para proteger os viajantes e a natureza. Jizo também é um personagem popular em contos folclóricos e literatura infantil, onde é retratado como um ser bondoso e gentil que ajuda as pessoas em tempos de necessidade. Quanto às práticas e rituais que são dedicados a Jizo, os devotos realizam vários rituais e práticas. Entre essas práticas está o Ojizo-sama, um festival em honra a Jizo, realizado em agosto, durante o qual as pessoas fazem ofertas, rezam e celebram para agradecer a Jizo por sua proteção. Além disso, é comum vestir as estátuas de Jizo com pequenas túnicas vermelhas e colocar pedras ao lado delas como uma forma de oração para as almas das crianças mortas. A importância de Jizo na sociedade japonesa. No Japão, Jizo tem um papel muito importante, servindo como um símbolo de proteção e cuidado para as pessoas em tempos de incertezas e tristezas. Muitos japoneses encontram conforto na figura de Jizo, seja ao lidar com a perda de um filho, ao embarcar numa viagem ou ao enfrentar desafios da vida. Jizo serve como um lembrete constante da compaixão e bondade inerentes ao budismo e a capacidade dos seres humanos de superar as adversidades e ou dificuldades. Portanto, nós podemos entender que esse personagem ele está muito ligado na questão do que nós falamos de proteção
pelos caminhos que nós seguimos na nossa vida. Quando diz os viajantes, né, não somente o viajante, né, no significado próprio da palavra, mas todos nós somos viajantes. Por que todos nós somos viajantes? Nós empreendemos todos os dias situações na nossa vida aos quais somos peregrinos, viajantes de família, viajantes de marido, de esposa, de filhos, viajantes profissionais, viajantes da própria vida, do ser existir como ser humano. Então nós somos os constantes viajantes. A questão é como nós encaramos, como nós entendemos essa viagem que nós empreendemos todos os dias. Essa viagem neste mundo termina com a nossa morte, mas como o mito já disse, ela continua além da morte. É engraçado, diante dessa situação, que nós vamos encontrando dentro da mitologia japonesa vários signatários de morte, endereçados a várias divindades, com papéis determinantes, né, determinados, de equilíbrio, de ajuda, de peregrinação, de consciência. Não tem uma simbolização de uma única divindade que domina a morte, propriamente dita. Provavelmente deve existir o Deus da morte, mas não aquele personagem que abraça toda a conjuntura da morte, mas essa conjuntura da morte, ela é dividida entre os demais deuses dentro das suas categorias, dentro das suas capacidades. Isso é para ilustrar que vida e morte estão intimamente ligados nas nossas próprias categorias, no que nós dentro dos nossos qualidades, defeitos, que temos que desenvolver, aperfeiçoar, melhorar ao longo da nossa vida. E quando se fala de crianças especificamente, o mito é muito claro: proteção das crianças vivas e mortas. Vivos para que não venham adoecer, não venham ter nenhum tipo de problema com elas. E os mortos para que elas encontrem o paraíso japonês, né? O mito do paraíso, do mundo melhor para elas. Essa questão novamente cai no imperativo de nós prepararmos a nossa consciência, nosso ser estar como pessoas vivas, em deixar que os mortos partam na esperança de que eles tenham uma vida melhor, vão estar num lugar melhor. Porque, eu já falei, acho que em outros programas, os ritos fúnebres, independente da natureza, da cultura, da etnia, do país, do continente, ela não é feita para o morto, ela é feita para o vivo. Para o vivo se entender o processo da morte, se afagar, vamos assim dizer, né? Se consolar para que a sua vida continue existindo, para que a sua vida não decline, não decaia junto com aquele que faleceu. Mesmo porque se realmente existe uma continuação após a morte, essa pessoa que morreu está em outra fase, em outra etapa da vida. Você está aqui ainda, nessa etapa, nesta fase, neste momento. Então você precisa estar com seus pés e mãos, mente, olhos, ouvidos, boca, voltados para este mundo. Então a ideia é justamente isso, de eu dar, através do mito, essa possibilidade de amparo legal, mas ao mesmo tempo que você tenha certeza de que você está com seus pés no chão, que você está vivendo a sua vida. Que, embora seja um ente querido, filho, marido, esposa, irmão, pai, mãe, avô, avó, um amigo esteja partindo, você está aqui. Você ainda tem um papel a desempenhar, você ainda tem um caminho ainda a perseguir. E esse caminho tem que ser perseguido e vivido com intensidade. Aos aspectos psicológicos deste mito, nós vamos entender a primeira coisa, que é, como eu acabei de falar, compaixão e proteção. Quando nós falamos de compaixão e proteção, nós estamos lidando diretamente com o ser infantil que habita em cada um de nós. Todos nós temos um ser infantil, mesmo os mais velhos. Nós temos ainda essa infantilidade, essa criança interior em nós. Então, Jesus, como protetor das crianças,
ele especialmente aqueles que partiram prematuramente. Ressoa com o arquétipo da criança interior. Essa figura representa nossa vulnerabilidade, inocência e necessidade de cuidado que persistem ao longo da nossa vida. Lembre-se, não é porque nós nos tornamos adultos, nós esquecemos das nossas infantilidades. Ela está dentro de nós. A criança está dentro de nós. Você cresceu fisicamente, mentalmente, mas a criança está em você. Você e a criança, você e seu lado infantil são indivisíveis, são indissociáveis. Faz parte de quem você é. Ninguém nasce adulto e ninguém se torna adulto, ninguém deixa de ser criança. Tem uma frase que eu acho muito legal, que eu gosto muito, e isso vislumbra muito, né, essa questão. Quando mostram um idoso arcado andando, a frase diz o seguinte: um idoso arcado andando porque ele carrega o peso de uma criança, de um adolescente e de um adulto em sua pele. O que isso quer dizer? São fases da nossa vida que está dentro de mim e de você. E devemos viver cada uma dessas fases da melhor forma possível e, ao mesmo tempo, traduzi-las para a nossa própria vida. Por exemplo, eu gosto de desenho animado, eu gosto de pica-pau, eu gosto de perna longa, eu gosto de anime. Eu estava assistindo de novo Yu Yu Hakusho, eu assisti quando era criança, voltei a assistir como adulto, já gostava quando era criança, depois de adulto você gosta mais ainda, porque você tem uma outra leitura daquele enredo. Como eu estou acompanhando Bleach, por exemplo. Comecei a assistir lá no comecinho, né, quando Ichigo Kurosaki se torna um detetive espiritual, né, detetive não, um ceifador. Detetive espiritual é o Yu Yu Hakusho. Um ceifador, e ele vai se desenvolvendo ao longo do processo como ceifador. Você vai entendendo um mundo dentro do próprio mundo. E agora, com a nova série, com a nova saga, que deve fechar todo o enredo, está mostrando uma linha mais adulta, mais pesada, mas ao mesmo tempo ela vai costurando fios abertos, que as tramas que vão passando. Então, o que acontece? Esse lado criança que há em mim e que há em você nos alimenta a olhar para essas coisas e tirarmos sempre uma segunda conclusão. Nós tiramos a primeira quando somos crianças, obviamente, mas depois de adulto, ela se mantém. Por exemplo, eu gosto muito de literatura gótica, música gótica, filmes de horror gótico, vampiro, lobisomem, bruxas, magos, fantasia fantástica. Por quê? Porque não é porque elas são simplesmente fora, é um contexto fora da nossa realidade. É o contrário, ela pega a nossa realidade e coloca no contexto da ficção ou da fantasia. E ali dá ensinamentos, assim, homéricos para a vida. Eu dou um exemplo, eu já falei N vezes, é uma frase que fica na minha cabeça, e sempre que eu procuro muito observar, uma das frases que está no livro de Tolkien, né, do Senhor dos Anéis, e foi colocado também no filme, que nós estamos muito preocupados com quanto tempo nós temos de vida. Quanto tempo nós temos? E o que nós podemos fazer durante esse tempo que nós temos? A preocupação nunca deve ser quanto tempo você tem. Cada um tem o tempo que tem que ter e acabou. Esse tempo é determinado. Agora, o que cabe a cada um de nós é saber usar esse tempo que está nos sendo dado. Em outras palavras, o importante não é quanto tempo nós temos, mas sim o que nós estamos fazendo com o tempo que nos é dado. Há um tempo para cada um de nós. Então, como nós estamos aproveitando esse tempo que está sendo dado? Como nós estamos multiplicando esse tempo que está sendo nos dado? Então, é uma inversão. Você pega o contexto real, que é o tempo, a existência do ser humano, e nós convertemos numa outra linguagem que é muito mais profunda e muito mais direta, que é o quê? Não se preocupar com quanto tempo você tem. É como se estivesse acumulando dinheiro. Se preocupe como você está utilizando esse dinheiro, no caso, o tempo. Como você está utilizando esse tempo?
enquanto você tem esse tempo. Está em suas mãos. E depois que passou o tempo, se esgotou o seu tempo, aí é outra situação, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, são primeiras coisas essas. Buscar essa criança interior, essa questão dessa paixão, olhar com o olhar humano hoje de adulto sobre essa criança e o que ela nos ensinou ao longo do tempo de criança e adolescente e como nós estamos reaplicando isso aqui e agora. Figura materna, né? A associação de Giso com a proteção e o cuidado maternal evoca o arquétipo de grande mãe, uma figura que oferece segurança, nutrição e apoio emocional. Ser mãe não é somente colocar uma vida no mundo. Ser mãe é cuidar. Ser mãe é ensinar. Ser mãe é fazer com que a pessoa se apaixone pela vida. Comece a entender desde novinho que a vida é uma bênção, ela é uma maravilha que deve ser cuidada, bem aproveitada e, acima de tudo, bem associada com outras vidas, com outras pessoas. E, principalmente, no caso da mãe ou do pai, ou os dois, na falta dos dois, quem for a família, né, conforme for construída, que você seja aquela estrutura emocional para os teus filhos. Porque nós precisamos muito de apoio emocional. Nós vivemos num mundo em que nós somos bombardeados constantemente por inseguranças reais e inseguranças fictícias. E nós precisamos de um apoio emocional forte para nos ajudar, primeiro, na nossa centralidade. Segundo, dissecar para poder saber o que é uma perturbação real e o que é uma perturbação fabricada, né? Ou uma fake news, vamos assim dizer, em outras palavras, né? O guia espiritual. Como guia espiritual das almas perdidas, Giso representa o arquétipo do sábio ou mentor, oferecendo orientação e conforto em momentos de incerteza e sofrimento. Acaba se complementando com a figura da grande mãe, né? Orientação na incerteza e no sofrimento. Nós acordamos hoje. Qual a certeza que você tem que você acordou? O que vai acontecer durante esse dia que você está acordado é o grande ponto de interrogação, é a grande incerteza. E dependendo do que for, tem algumas coisas que nós podemos ainda prever quando o dia amanhece, outras não. E aí nós possamos a viver em sofrimento por conta da incerteza. Então nós precisamos novamente de um apoio emocional para nos ajudar, enquanto guia espiritual, a não sofrer desnecessariamente e não ficar numa incerteza ambígua. Deixe as coisas transitarem como tem que ser, pacificamente, tranquilamente, sem prejuízo de causa, sem que possa prejudicar você, o seu equilíbrio emocional, físico e mental. Né? E quanto às funções psicológicas atribuídas a Giso? Cartaz, né? A veneração a Giso pode servir como uma forma de cartaz, permitindo que as pessoas expressem e liberem sentimentos de perda, dor, saudade, especialmente relacionados à morte de seus entes queridos. É uma válvula de escape, né? Para mostrar o quão humanos nós somos e devemos continuar sendo humanos, né? Como consolador, né? A crença na proteção de Giso oferece conforto e esperança, ajudando as pessoas a lidar com o sofrimento, a encontrar significado em meio à perda. Tudo na nossa vida tem significados, até na dor tem significados. Só que nós temos que entender e enxergar esses significados. E muitas vezes é difícil nós enxergarmos esses significados porque nós estamos presos diante de uma situação que nos coloca quase como escravos da dor, da insegurança, da incerteza, do vazio. Isso só é, de fato, uma tônica quando nós permitimos que essas sensações nos governem. Né? Conexão com o sagrado. A devoção a Giso pode fortalecer o sentido de espiritualidade e conexão com algo maior do que si próprio.
proporcionando um sentimento de paz e transcendência. Nós precisamos entender que nós não somos o centro das coisas. Aliás, nós nunca fomos o centro das coisas. Nós orbitamos ao redor de muitas situações. Entre elas pode ser sua família, teus filhos, a sociedade, o trabalho, o dinheiro, o amor, o romance, a vida ou a morte, aspectos religiosos. Mas dificilmente nós vamos ficar, como que eu posso dizer, ficar girando, né, transitando ao nosso redor. Isso é maluquice, isso é doença. Nós vivemos em função, muitas das vezes, dos outros. Precisamos viver em nossa função? Precisamos, que nós temos que nos entender como pessoa. Mas grande parte nós vivemos em função do outro ou dos outros. E aí a conexão com o sagrado nos ajuda a como que eu posso dizer para vocês, a administrar essa veneração ao outro, essa doação ao outro, para que você não acabe diminuído e nem se inferiorizando diante de tantas situações. Promotor da empatia. Ao se conectar com a figura de Jesus, as pessoas podem cultivar compaixão e empatia, expandindo sua capacidade de se conectar com o sofrimento alheio. Nós precisamos muito disso, sermos muito simpáticos, muito empáticos, sabe? Saber calçar a sandália do outro, saber andar pelos caminhos que o outro andou, para termos um julgamento completo dos porquês que as coisas acontecem da forma que acontecem, por que as pessoas tomam decisões da forma que tomaram, para que nós sejamos mais humanos e menos bestiais. Isso é o bem da verdade. A figura de Giso pode ser um recurso valioso em diversas abordagens em terapia. Por exemplo, Jungiano, a análise do sonho, dos símbolos relacionados a Giso pode revelar insights, né, ideias sobre o inconsciente e os processos de individualização das pessoas. Enquanto é centrado na própria pessoa, a figura de Jesus serve como símbolo de aceitação incondicional e amor incondicional, facilitando a exploração de sentimentos e experiências dolorosas. Quanto terapia existencial, a reflexão sobre a finitude e o sofrimento humano em conexão com a figura de Jesus pode ajudar as pessoas a encontrar um sentido mais profundo para o seu existir como pessoa. Lembra-se, não importa quanto tempo nós temos, o importante é o que nós estamos fazendo com o tempo que está sendo dado a cada um de nós. Então essa conexão nos ajuda a como utilizar esse tempo que nós temos, que está nos sendo dado até o presente momento. Giso transcende a esfera religiosa, que oferece um rico repertório de significados e funções psicológicas. Sua figura pode ser um poderoso recurso para a compreensão de si mesmo, do mundo, das pessoas, das sociedades, onde se promove um crescimento pessoal e coletivo e um bem-estar emocional ascendente. Quando nós falamos de um bem emocional ascendente, é uma bondade, um bem, uma construção que ela se soma a outras pequenas construções da nossa vida e elas vão criando as estruturas que nos colocam como pessoas centralizadas, que nós não caiamos, não somos devastados pelos vendavais da vida, de forma a ficarmos de joelhos para situações que a vida, muitas das vezes, nos coloca de frente. Claro, essa construção emocional é feita com o dia, com a vida, a cada dia, a cada nascimento do dia, a cada pôr do sol, a cada primavera, a cada verão. Por quê? Porque é a construção humana. Essa construção humana ela não é da noite para o dia. Nós precisamos entender muito sobre isso, sobre essa construção humana, porque nós, às vezes, cobramos tanto das outras pessoas perfeição, ética, moralidade, um posicionamento religioso mais certeiro, mas nós esquecemos muitas das vezes que isso é com a vida, é o ser existir da vida.
É o que nós somos como seres humanos, como seres viventes, que é uma construção. Eu não posso simplesmente exigir para ontem. A gente é imediatista. Eu falo para você, eu sou uma pessoa extremamente ansioso e imediatista. Para mim, as coisas são para ontem. Aí o que acontece? Quando eu comecei a entender que eu sou uma pessoa imediatista, eu comecei a trabalhar isso em mim. Por quê? Porque tem coisas, o que depende de mim, eu faço para ontem. Mas, gente, sinceramente, quantas coisas realmente dependem de você para ser para ontem? Quando você pare e observa bem, você assim como eu, vai acabar percebendo que muito pouca coisa depende de você. A maioria depende do outro ou de outros. Então nós temos que compreender que o que é para ontem é relativo. E esse relativo pode trazer problemas. Então nós precisamos ter equilíbrio. Equilibrar-se é a palavra que mais do que nunca, ela tem que estar na nossa mente todos os dias. Tem que ter um livro de cabeceira sobre como ser uma pessoa equilibrada. Assim como, né, para o cristão é as Sagradas Escrituras e o Catecismo da Igreja Católica, para uma pessoa que quer ser emocionalmente, psicologicamente, mentalmente equilibrada, tem que ter um livro de cabeceira que nos ajude a decifrar o grande enigma que é o ser humano. Porque nós não somos e não estamos as mesmas pessoas todos os dias. Podemos amanhecer todos os dias, acharmos que todo dia é a mesma coisa, mas nós não somos as mesmas pessoas todos os dias. Cada dia nós estamos de um jeito. Podemos não perceber, mas nenhum dia é igual ao outro. Nenhum dia é uma repetição do outro. Você pode fazer as mesmas coisas todos os dias e ainda assim não será igual. Ontem será igual a hoje. Por quê? Porque nós não estamos iguais. O que nós sentimos ontem não sentimos hoje. O que nós ouvimos ontem não ouvimos hoje. O que nós falamos ontem nós não falamos hoje. O que me atingiu ontem, me abalou ontem, pode não me abalar hoje. Então, cada dia é um dia. E essa construção, ela tem que ser com a vida. Por isso que Jizo, ele é atemporalizado dentro da sociedade japonesa e é visto com grande veneração, e quando nós falamos de criança, a criança, ou ser criança, pessoa, ele é um processo de construção. Se tudo correr bem, não ficar doente, não morrer, não ter nenhum tipo de contratempo que interrompa o seu processo de vivência, ele é um ser que está em processo. Até o seu, né, nasceu, vai crescer, se desenvolver, envelhecer e morrer. Isso é uma alusão do nosso próprio desenvolvimento pessoal. A única diferença é que o nosso desenvolvimento enquanto pessoas, ela não envelhece, ela não morre, ela é permanente. Enquanto você estiver vivo, respirando, estiver consciente de si, você é um ser que é capaz de aprender, você é um ser que é capaz de mudar, você é um ser que sente. Então você está em constante mudança. E essas mudanças têm que ser mudanças alicerçadas de proteções para que você tenha uma boa mudança, né? É, uma boa formação como ser humano. E é justamente isso que está mais carente na nossa sociedade, no nosso mundo, formação de pessoas humanas. Basta dizer, eu vejo aí, nós temos tanta gente trabalhando, tantas pessoas se doando voluntariamente por causas N. E aí você vai ver quem realmente está comprometido com aquelas causas, são tão poucas pessoas. Por quê? Porque nós não aprendemos o básico, o beabá, que é ser humano. Porque quando você aprende o que é ser ser humano, um ser vivente, você começa a observar para todas essas ações humanistas, todas essas instituições organizadas, associações, seja o que for, seja de cunho animal, de cunho humano, eles têm um propósito. E quando você é humanista, você se enxerga como um ser pertencente do todo, você vê o valor dessas instituições, você vê o valor do esforço dessas pessoas. Porque, afinal de contas, tudo que nós fazemos é em prol da vida. O que eu estou fazendo com vocês aqui, no programa Mitologar, que já vamos aí para terceiro ano, muito em breve, né? É em prol da vida.
Tudo que eu converso com vocês aqui, eu espero que seja traduzido na vida de vocês no dia a dia, que ajude vocês, assim como me ajuda, a ser melhor como pessoa, a endireitar a minha vida torta. Quando eu falo endireitar a vida torta, não é que você esteja, não que eu esteja errado no meu pensamento, mas a ajudar a construir uma identidade, construir uma pessoa equilibrada, uma pessoa socialmente boa, uma pessoa equilibradamente sã, uma pessoa proativa para o outro, para si e para o outro. Então são coisas que são feitas no dia a dia. A cada dia que o sol se levanta, a cada dia que o luar se levanta, a cada dia que você se deita, a cada dia que você levanta, a cada dia que você se põe a querer aprender, a querer ouvir, a querer escutar. Tem uma diferença, né, entre ouvir e escutar. Eu escuto, mas aquilo tem algum significado na minha vida? Não. Agora, quando eu ouço e aquilo tem um significado na minha vida, eu pego aquilo que eu ouço, eu transformo aquilo no meu favor e eu devolvo com a vida. Com a vida. Então, o mito de Giso tem muito a ver com essa questão de, quando nós falamos de proteção, a proteção tem que estar em todos os sentidos, não apenas no aspecto físico, no aspecto da saúde mental, financeiro, social, afetivo, familiar e por aí vai, né? N situações. Mas proteção no mais amplo e mais abrangente de todos os significados. Que possamos lembrar, entender e compreender e alcançar esse significado na nossa vida. Desejo um bom final de semana a todos vocês e estaremos na próxima semana com os nossos programas aqui no canal Pleiadianos. Um forte abraço a todos.